Bem-vindos mais uma vez ao canal Que Dia é Hoje os Seus Direitos. Meu nome é Fábio Silva, eu sou advogado, e se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu por algum motivo, clique aqui embaixo no botão escrito inscreva-se, certo? Curta, comente, compartilhe o nosso canal. Vamos estar trazendo todos os dias informações históricas, jurídicas e filosóficas para todos vocês. E vamos todos os dias, como agora, desvendar que dia é hoje. Que dia é hoje, né? Hoje é 21 de setembro, dia das árvores, dia do fazendeiro e dia nacional da luta, né? Ou de luta da pessoa com deficiência, né? E comemorado no Brasil, o Dia das Árvores surgiu da necessidade de conscientizar a população da importância das árvores para o meio ambiente, inclusive para a vida, né, de nós, seres humanos. Além disso, a data ela objetiva, defender, as florestas contra propostas de políticas ambientais questionáveis, que incentivam geralmente o desmatamento, né? E a data ela foi escolhida em razão de coincidir, com a chegada da primavera no Brasil. E a importância das árvores ela é inquestionável, né? Elas são essenciais para a nossa existência na medida em que produzem oxigênio através da fotossíntese. E as principais funções das árvores são contribuir, com a biodiversidade, reduz a poluição do ar, e podemos ter a extração de frutos, e de flores delas, para alimentação, para remédios, entre outras coisas, E em grandes cidades elas reduzem a temperatura e fornecem sombras, oferecem abrigos para várias espécies de animais e fungos, e além de contribuir para a beleza paisagística, Essa data comemorativa ela surgiu, no final do século XIX, mais precisamente em 10 de abril de 1872. Foi nessa data que Julian Sterling Morlon, nascido em 1832, falecido em 1902, um político e jornalista estadunidense, ele decidiu plantar uma grande quantidade de árvores, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, e ficou conhecido como o Day Arbor, Foi um marco ecológico de conscientização e preservação das espécies, de árvores à época, E, porém, pelo fato de o Dia da Árvore ser comemorado mundialmente com a chegada da primavera, as nações começaram a se adequar, esse dia a partir das características climáticas de seus países, Assim, por exemplo, na Alemanha, o Dia da Árvore é comemorado no dia 25 de abril, Na Polônia, em 10 de outubro, na Tanzânia, em 1º de janeiro. E aqui no nosso país, hoje, dia 21 de setembro. Hoje também celebramos o Dia do Fazendeiro, É celebrado sempre na data de hoje, anualmente, e homenageia os empresários do agronegócio que trabalham para o fornecimento de alimentos e matérias-primas, que ajudam a potencializar a economia, do nosso país. E os fazendeiros eles desempenham uma atividade muito importante, para o nosso país, Por isso, seja os de pequeno, de médio ou grande porte, recebam nossas homenagens pelo dia de hoje. E hoje também é um dia da luta, ou de luta da pessoa com deficiência, celebrado sempre no nosso país, no dia de hoje. E essa data ela foi criada com o objetivo de conscientizar, sobre a importância
do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade em geral, né? O preconceito e a falta de acessibilidade, né, pública também são dois temas centrais a serem debatidos nesta data, né, que são responsáveis, né, essenciais por dificultar as vidas dessas pessoas. As pessoas com deficiências são motivadas, né, a lutarem pela construção de uma sociedade inclusiva nesta data, né, onde ela possa viver de forma igualitária e sem preconceito. A Organização das Nações Unidas, né, a ONU, ela também institui a nível mundial o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado anualmente no dia 3 de dezembro, né, e essa data é comemorada desde 1922. Convidada do dia. Nossa convidada de hoje é Dayana Angélica. Ela é a mãe do Zion, né, uma criança autista, e ela vai nos contar um pouco de sua vivência e dificuldades para fazer valer os direitos de seu filho, né? E eu agradeço desde já por ela aceitar o convite para participar aqui do nosso canal. Então fiquem agora com o depoimento dela. Oi, eu sou a Dayana Angélica, mãe do Zion. Ele é uma criança autista e eu tô aqui hoje para falar sobre as dificuldades que nós, famílias de crianças especiais, passamos no nosso dia a dia. A primeira dificuldade que encontramos é a do diagnóstico, principalmente o diagnóstico precoce, que é considerado crucial para uma evolução satisfatória do quadro, por conta da neuroplasticidade presente nos primeiros anos de vida. A segunda maior dificuldade que encontramos está nos planos de saúde, que te dão uma falsa sensação de segurança. Por você ter um plano de saúde, você acha que você vai conseguir suprir as necessidades do seu filho, sendo que não é bem assim. Quando se inicia a busca pelos profissionais capacitados, você descobre que o plano possui psicólogo, mas não especializado em autismo. Tem psicólogo especializado em tratamento para dependentes químicos, terapia de casal, depressão, você encontra de tudo, menos especialistas em autismo. Temos a dificuldade de encontrar todos os profissionais. Além de não ter especialistas, você tem dificuldade, por exemplo, de encontrar planos que ofereçam terapia ocupacional, que é muito importante para o autismo, por trabalhar com a integração sensorial. Através de estudos, chegou-se à conclusão que as crianças com autismo teriam que ter entre 25 e 40 horas semanais de terapia comportamental intensiva, utilizando-se do método ABA para alcançar o nível de desenvolvimento considerado típico. Dentro desse tempo, eles conseguem, com atendimento multidisciplinar, uma ótima evolução. Porém, o plano te garante uma sessão semanal de 30 minutos com cada terapeuta por semana, né? É pouco. Além de não haver centros com todos os profissionais necessários para que você possa, num lugar só, encontrar todos esses profissionais e para que haja um entendimento entre eles, seja em método ou em pensar juntos em alternativas para aquele paciente em questão. O que leva muitas famílias a ficarem correndo para lá e para cá com uma criança que às vezes não entende o ambiente que a rodeia, tem alta sensibilidade auditiva ou não conseguem ficar sentados, por exemplo, no ônibus. E por razões de sobrecarga sensorial podem se tornar agressivos ou apresentarem alterações de comportamento. Eu tive inúmeros problemas em relação a encontrar médicos especializados em autismo dentro do plano, me levando a procurar por eles fora do plano, a valores altíssimos, o qual eles não reembolsam. Tive também dificuldades com realização de exames em um mesmo laboratório e liberação dos mesmos pelo plano por serem pedidos de médico de fora do plano. Então, eu geralmente tenho que passar por outros médicos do plano para que eles prescrevam o pedido desse médico e eu consiga realizar os exames. O acesso ao tratamento público é outro processo muito demorado, difícil, e quando você consegue também, são apenas 30 minutos semanais com cada terapeuta. Falando sobre inclusão escolar, é muito difícil encontrar escolas particulares que ofereçam um acompanhante terapêutico, mais conhecido como mediador escolar ou professor de apoio, sem que você tenha que entrar na justiça exigindo um direito que já é deles.
Lembrando que não é qualquer pessoa que é capacitada para ser um acompanhante terapêutico. E cada criança especial tem sua necessidade. Há crianças que têm mais necessidade de apoio que outras. Não é só uma pessoa para cuidar da criança, um cuidador enquanto ela está na escola, e sim uma pessoa que vai adaptar o ensino para as necessidades daquele indivíduo. Você não pode pegar uma pessoa, desviar de função e colocar para cuidar dessa criança. Tem que ser uma pessoa, um profissional capacitado. Outra dificuldade que as famílias pobres encontram é o acesso ao benefício de prestação continuada, que exige que o grupo familiar possua uma renda inferior a 1/4 de salário mínimo por morador da casa, o que impossibilita, por exemplo, do seu cônjuge trabalhar. Você para de trabalhar para cuidar do seu filho, porque você tem que ficar naquele vai e vem de terapia, escola e casa, e seu marido não pode ter um trabalho com carteira assinada, por exemplo, porque você perde o benefício. Você também não pode abrir pequenos negócios, ter cartão de crédito ou conta em banco, e nem pagar sua aposentadoria sem que você perca o benefício ou que isso seja interpretado como enriquecimento com dinheiro público. Isso condena essas famílias à miséria. Temos o direito a descontos em passagens de avião, de ônibus, de tirar carros com desconto para PCD, mas quem possui o benefício e der entrada no carro, perde o BPC. Fica explícita aí a segregação. Os que não recebem o benefício, que já têm mais possibilidades, acabam tendo mais. E os que recebem ficam impossibilitados de ter uma vida digna. Além do fato de não podermos acumular mais de um benefício por família, o que é uma ideia extremamente conflitante, pelo fato de muitas deficiências serem genéticas e ou hereditárias. Uma família pode possuir mais de um autista, e se com um já é difícil trabalhar, pense no caso de famílias que possuem até 7 filhos autistas, que precisam de medicação, dietas específicas, vestimenta, etc. Quanto ao bullying, ele já está bem enraizado na nossa própria língua portuguesa. Numa breve busca no Google, você encontra no site Dicionário Informal que classifica autistar como verbo intransitivo e define como ficar como um autista, não ouve ninguém, não interage, não fala, parece que com a cabeça em outro lugar, indiferente às pessoas e aos acontecimentos à sua volta, e exemplifica com a frase: "Que foi que você tá estranho?" "Nada, só estava autistando." Ou até mesmo o uso da palavra autista de forma depreciativa, como xingamento, como forma de diminuir o outro. Não podemos esquecer que essas crianças se tornam adultos e a família sofre muito por não saber o que vai ser de seus filhos quando não os estivermos mais aqui. Aí entra em cena o desenvolvimento desse indivíduo. Se ele vai conseguir estudar, trabalhar ou construir família. Sabemos que o autismo não tem cura. Melhora sim em alguns aspectos, porém eles sempre vão ter dificuldades, sejam sociais ou até mesmo na própria higiene pessoal. Independente do nível desse autismo, eles sempre vão ter dificuldades. Há casos de indivíduos que chegam à idade adulta totalmente dependentes e que irão precisar de uma moradia assistida, por exemplo, o que não é bem estabelecido ainda aqui no Brasil. E os outros que evoluem bem e conseguem ter acesso a uma faculdade ou formação profissional têm dificuldade de inserção no mercado de trabalho por ser praticamente inexistente essa inserção, se não for pelo sistema de cotas de concursos públicos. É muito importante também que todos os autismos sejam vistos, não somente os autistas que possuem dons espetaculares ou crianças, e sim todos que estão no espectro. Um último tópico que eu gostaria de falar é que quem cuida também precisa de cuidados. O ideal é que dentro desse tratamento de qualidade que citei, que ainda não existe no Brasil, fosse oferecida uma ajuda psicológica para esses cuidadores, em sua maioria mães, grupos que ajudassem em profissionalização, aumento de renda em casa, por exemplo. Essas mães, elas também passaram por um baque muito grande da perda daquele filho idealizado. Então elas também precisam de ajuda psicológica, porque estão sempre naquela rotina de cuidar da casa, do marido, dos filhos, que por muitas vezes são mais de um, e que acabam deixando de cuidar de si. Acho que projetos voltados para a saúde física e emocional, ou até mesmo tardes de beleza, por exemplo, são muito importantes para a família como um todo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar levando à luz da sociedade esse tema tão importante no dia de hoje, e vamos nos conscientizar e lutar pelos nossos direitos. Obrigada. Seus direitos, segundo a lei
13.146 de 2015, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua capacidade plena ou sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, né? Assim sendo, o Dia Nacional da Luta, né, das pessoas com deficiência surgiu como forma de garantir a integralização dessas pessoas na sociedade de maneira igualitária e sem preconceitos, né? A deficiência ela atinge diferentes níveis, né? E pode ser classificada até em 4 tipos, né? A deficiência ela pode ser física, ela pode ser auditiva, ela pode ser visual e pode ser mental, né? Como curiosidade, eu digo que a Lei 13.146, né, a lei que eu já citei, ela representou um grande marco, né, na luta das pessoas com deficiências, né? Instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né, que foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E de acordo com essa lei, né, passa a ser crime, né, praticar, induzir, incitar, discriminar, né, pessoas em razão de suas deficiências, né? Assim como abandonar pessoas com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades, né, de entidades, que eu digo entidades governamentais ou entidades de abrigos, né, congêneres, né, apropriar-se ou desviar bens, né, proventos, né, dessas pessoas com deficiências, tipo pensão, benefícios, né, ou qualquer outra remuneração ou benefício que a pessoa com deficiência possa ter direito, né? E além de ser crime também, ainda reter, né, ou utilizar o cartão magnético ou qualquer outro meio eletrônico de documento da pessoa com deficiência, né, para receber, né, os seus rendimentos, né, proventos, pensões ou remunerações, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outro. Quero pedir a todos vocês que, se não são inscritos no canal, que se inscrevam, comentem e compartilhem. Se é inscrito, compartilhe, indique o canal a um amigo. Não deixe a injustiça prevalecer. Lute sempre pelos seus direitos, certo? Muito obrigado a todos vocês. Fiquem todos na santa paz de Deus. E até amanhã.